Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar por que se faz tão necessário um reset financeiro, assim como falamos aí no vídeo anterior. O vídeo foi realmente muito bem recebido pela comunidade, muitas pessoas comentaram e a pergunta maior é exatamente essa, por que isso daí é realmente necessário? Não tem outra forma de lidar com tudo isso que fizeram aí, essas dívidas enormes de todos os governos do mundo, as empresas completamente endividadas e a única saída aí para os governos, afinal de contas não temos mais no mundo governos, políticas, estudiosos que defendem aí conceitos de direita, onde o governo não é o grande provedor de tudo. Então, já que não temos essas questões, a única saída que sobra para os governos é isso daí que a gente falou no vídeo anterior, Então, dar o dinheiro para o povo, manter aí o povo numa miséria enorme e a produção do mundo todo vai aí, para o precipício. Maravilha, pessoal, vamos falar sobre isso então. Antes, nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade no WhatsApp interativa. Já temos aí muitas pessoas, mandem o e-mail, pois já estamos quase fechando novamente. O número aí de pessoas que mandaram e-mail é realmente incrível. Muito obrigado, o que mostra aí que o nosso trabalho tão árduo está realmente sendo reconhecido pelas pessoas. Então mande aí o quanto antes. Temos também uma comunidade no Telegram, basta clicar no link que está na descrição. E temos também uma comunidade paga, exatamente quando todo esse absurdo vier à tona finalmente, eu consegui guardar pelo menos um pouco aí do patrimônio. Maravilha, pessoal, então começamos o nosso vídeo, vejam essa figurinha aí muito engraçada, o boi ali se apresentando, de novo, e o ursinho, e agora que eu entro, e o diretor... Ainda não. Muito bacana, pessoal? Isso aí a gente trouxe, essa figura, exatamente porque abominamos, gente, dois tipos, de investidores. Então, o primeiro, aquele investidor que parece, que usa cocaína todo dia e é ligado aí no 220, e cada subida da bolsa, manda todo mundo, para aquele lugar. Eu falei, olhem aí. Que é isso, cara? Parece que é um jogo de futebol. E aquele torcedor também, aquele investidor que que acaba virando um torcedor e a qualquer pequena baixa, torce. Agora é a hora, chegou, porque está comprado contra, Gente, na verdade, o nosso trabalho aqui mais importante, em tudo que a gente faz, é exatamente deixar claro, gente, que qualquer uma das duas posições aí está errado, pessoal, está errado, O investidor... ele é frio, ele não sofre, porque ele está ali comprado, com as bases econômicas. Então, se cai, ele sabe que é a curto prazo, se vai contra aquilo que ele acredita, ele sabe que é no curto prazo, porque ele faz uma análise de toda a economia e percebe que algumas coisas aí não são possíveis ocorrer. Então não tem esse tipo de sofrimento e nem de prazer, Então, se você segue aí, um youtuber, ou alguma conta aí do Twitter que vibra, com as movimentações do mercado, repense realmente essa conduta realmente, porque isso daí não é o ideal, para um mercado financeiro, gente. Pelo amor de Deus, deixem as emoções fora. E aí, falando aí, do dia 11 de junho, novamente, vejam aí, as bolsas, deram uma recuada e exatamente esse tipo de coisa que a gente vê aí nos nossos canais, Então, gente, pelo amor de Deus, tomem cuidado, Isso daí é apenas uma pequena correção, enquanto novamente, não for decretado aí alguma quebra grande, ou então o mercado começar a ver que os estímulos dos governos não está adiantando, está apenas encarecendo, a moeda. Aí sim, teremos o ajuste final que pode levar a um reset financeiro, gente. Não são pequenas movimentações de mercado que vão levar a isso, Então trouxemos aí 3 abas, uma de índices realmente, olhem aí o VIX, o índice do medo aí, baseado nas opções, de Chicago. Então está bem alto, quase 10%. E as commodities, olha só o ouro subindo, a prata sempre sobe mais que o ouro.
em momentos de grande insegurança, muito interessante isso também. E o que a gente, né, já vem pontuando há um tempo, as cripto aí estão fazendo, né, um histórico fundamentalista, onde cai junto com as bolsas e se torna então, em uma análise fundamentalista, um ativo, né, não antifrágil. Mas é muito interessante a gente notar também, né, pessoal, que a gente falou ontem do reset financeiro, né, com certeza. Depois do reset, né, as moedas aí serão todas eletrônicas. Nisso, mais uma vez, né, o Bitcoin e todas as demais criptos podem, né, tirar uma certa vantagem. Mas, novamente, né, como somos aí um canal fundamentalista, não temos ainda essas bases, né, para afirmar esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, tomem muito cuidado. E vamos falar, né, antes aí de entrar na questão do, né, mercado financeiro, tem a questão, né, da saúde, gente, que não tem como desassociar, né, inclusive essa onda de queda de hoje, né, muitos analistas estão falando que já em relação aí a um temor de uma segunda onda, né, de infecção. Então temos que falar sobre isso e não podemos deixar de falar, né, pessoal, do Deus OMS, né, ninguém pode falar contra Deus, né? Olhem aí, só sei que nada sei. Não foi Sócrates que disse isso, né? Foi a OMS. E o pessoal fala, pô, Morfeu, por que você pega tanto no pé do OMS, né, cara? Gente, é inacreditável, né? De novo, quem acha aí, né, um governo mundial, um governo central, gente, não precisa evoluir para isso, né? No momento que você tem aí o Supremo falando, né, que um presidente ou seja lá quem for não pode ir contra a ciência, mas quem define a ciência? A ciência não tem, né, um tribunal que diz se é certo ou errado. A ciência é exatamente aberta, não é mesmo? Com novos testes, novas pesquisas, ela muda, não é mesmo? Então, a gente ficou muito impressionado com tudo que ocorreu, porque a OMS aí se tornou um tribunal, né, mundial e ninguém pode falar contra, né? Então, vejam aí, em 2 dias apenas, né, ontem, pacientes assintomáticos não impulsionam, né, o coronga aí. Chefe da unidade de doenças emergentes da entidade, tal, classificou essa forma de transmissão como muito rara. Como assim? É que ficou tão feio, gente, a forma como a mídia se posicionou naqueles protestos, né? Novamente todo mundo abraçado, sem máscara, chorando. E tudo bem, né? Que teve que se posicionar. Como assim pode isso? Então aí vieram com esse absurdo, né? Mas óbvio, uma notícia dessa causou muito mais, cara, como assim? Então todo esse isolamento não era necessário, né? E aí menos de 24 horas depois, o OMS volta atrás e diz que assintomáticos transmitem, né? Olha só, gente, em menos de um dia, né? Então como você pode, né, ter um órgão aí com status de Deus, né? Um tribunal aí supremo, né? Quando ele mesmo muda o tempo todo. Então, só lembrando um pouco, gente, olha aí as diversas fases, né? Então, a máscara não presta, né? A cloroquina não presta. A Xi, né? Eu não vou nem falar o nome desse país aí. A Xi é o grande exemplo. Como assim? Lembram, gente, dessa história, né? Que máscara não prestava, né? Olha só, parece que é exatamente pra coisa, né? Se dissipar. Aí depois, máscara presta, né? Cloroquina pode prestar. A Xi é o exemplo, né? O grande país soberano é o exemplo. A máscara só presta, né? A N95, a cloroquina é um veneno, né? A Xi é o exemplo. A única coisa que não muda, né? Esse grande país é sempre o exemplo. Máscara é fundamental. Cloroquina é vida, né? Máscara perde tempo, cloroquina é curandeirismo, né? Então, gente, assim, várias vezes foi e voltou. Aí teve aquela questão da Lancet, ridículo, um teste totalmente fake, né? Uma coisa horrorosa. E a mídia não se retratou. Então, assim, pessoal, vamos ter em mente o que isso tem a ver com o reset e tudo mais, né? Como falamos ontem, os grandes aí citam, né, esse problema de saúde para implementar, então, o reset. Então, é fundamental, por enquanto, não achar uma cura, por enquanto, colocar, né, continuar colocando medo aí nas pessoas. Isso vai fazer, né, com que mais empregos sejam perdidos e que se consiga aí estabelecer essa nova ordem. Isso não é, gente, né, mais uma teoria. Assistam aí o vídeo de ontem. Os grandes poderosos já falam sobre isso. Então, esse plano está em andamento completamente.
E aí uma questão também, pessoal, muito importante, hein? Mais uma previsão nossa aí, quantas vezes a gente não falou isso? As corretoras pequenas, né, gente? Olha só, a gente cansou de falar. Às vezes você, né, paga uma corretagem zero aí e no momento que você vai precisar, a corretora está fora, né? Não falamos o nome aí das empresas, mas teve uma corretora que deu muito problema. Imagine aí na primeira onda, né, de queda ali que a gente teve, né, grandes lucros com os famosos pozinhos, aí, as puts. Tivemos um lucro absurdo. Imagine se você não conseguisse operar, né? Vejam, esse tweet aí ficou muito bacana. A corretagem zero mais cara do país, né? Quer vender, não deixamos. Quer comprar, nem pensar. Mensagem automática, vai trabalhar, vagabundo, né? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Repensem aí. Às vezes o barato sai caro, né? Não tenham algo, né, muito barato e que não consigo usar, gente. Então, às vezes vale a pena pagar um pouco mais de corretagem, né, para você ter um serviço bom, então. E aí, dois posts muito interessantes aí do nosso amigo Fernando Urich, né? Já falamos diversas vezes aí que ele tem um pensamento muito parecido com o nosso, né? Vejam aí, isso daí resume muitos vídeos que fizemos. Trade do século, como multiplicar seu capital em 100 vezes, né? Funde uma startup, faça o IPO projetando zero receita por ano. Decrete falência após o IPO. Aí sobe absurdamente, obrigado de nada, né? Então, gente, é o que falamos, né? Então, o título do vídeo, né? Por que precisa, gente, em um momento, né, da história humana, que você abre uma empresa, uma startup, uma empresinha pequena, ela tem aí um investimento absurdo, né, de investidores aí, que estão com dinheiro sobrando que não são dele, esse dinheiro não é dele, né? Então ele pega aí o dinheiro do governo, investe numa empresa, né, que declaradamente não tem lucro, gente, né? Não só não tem lucro, como tem grandes prejuízos, não é mesmo? A empresa abre falência, pessoal. Pelo amor de Deus, assistam aí os nossos vídeos. 2 vídeos atrás falamos sobre isso. Então, em uma época que não só a empresa não precisa gerar, né, lucro, ela tem prejuízo, ela fale e mesmo assim tem investimento. Gente, não tem como você sair de uma situação dessa sem ter uma grande transformação, que é o que a gente fala nesse canal há, né, quase 2 anos. E outra, olha só, Nikola, a futura fabricante de caminhões elétricos, está valendo cerca de 30 bilhões de dólares após fusão reversa com a Vector IQ, que já era listada. No terceiro dia, a ação subiu 100%. Detalhe, nunca entregou um caminhão, não tem receita. Vale a mesma coisa que a Ford, o We Are Back, aí o Torão, né? Então, gente, de novo, a gente sempre lembra, as pessoas falam, não é assim também, Morfeu, as empresas X, né, era exatamente isso, pessoal, o boom ali que teve, né, antes de 2014, 2015, quando a Dilma, né, já tinha quebrado completamente o Brasil, a parte fiscal, não é mesmo, as empresas aí do Eike Batista, né, subiu absurdo e não entregava nada, a gente tá vivendo, né, a Eikização Batista aí, do mundo, né? Todas as empresas hoje em dia são Eike Batista, pô. O lucro cai, sobe, né? Dá prejuízo, sobe. Fale, sobe, gente. Pelo amor de Deus, né? Como isso pode ser algo sustentável? E, gente, de novo, veja, não é questão de torcer para que cair, né? As pessoas falam, pô, Morfeu torce para cair, não cai, ele fica, né, chateado. Como assim? Tá louco? Como assim chateado, né? Isso daqui não é novela, né? Não é novela mexicana para acontecer alguma coisa e você ficar chateado. Poxa, né? Tá aí, gente, o sistema está insustentável, né? Por isso que vai ser necessário o reset. Vejam aí uma outra questão, demorou algum tempo, mas as forças que estão impulsionando o S&P agora estão elevando as moedas, né, emergentes, lideradas pelo Real do Brasil, que subiu impressionantes 21% desde que nos tornamos positivos em 7 de maio. A restrição de financiamento externo a emergentes finalmente está diminuindo. Então, gente, de novo, olha aí mais uma questão. O dinheiro é farto, é de graça, é só você pegar e investir. Pô, eu já bombei aqui a bolsa norte-americana, né? Já tá batendo recorde, já voltou ao que era antes. Então por que eu não posso investir em emergentes, não é mesmo? Olha aí, é a coisa mais fácil do mundo, né? É um risco absurdo, o meu retorno vai ser absurdo. E é isso que aconteceu esses últimos dias, por isso que a bolsa subiu tanto. Realmente os emergentes voltaram, pessoal. E olha só, né? E essa questão, então, pessoal, para fechar realmente, né? A questão aí do
quão ruim, né, o mercado está, o quão longe do ideal ele está. Esses dois gráficos realmente são sensacionais. Então, se um dia, né, aquele seu amigo mala ali, que, né, tem pouco patrimônio e tá na bolsa ganhando, e todo dia te enche o saco, não, aquele louco daquele tal de Morfeu fala para você entrar, é só esse gráfico, na verdade, né, pessoal? Olhem só que absurdo. O primeiro aí do Tavi Costa, né, nosso querido Tavi Costa também tem um pensamento muito parecido com o nosso. Mercados levados por euforia nunca terminam bem. Warren Buffett não está errado. Fundamentos de empresas importam sim. Então vejam aí o S&P 500 em relação, né, ao lucro das empresas. Vejam que sempre, né, óbvio, e isso aí é o básico do básico, né? Sempre que você tem uma queda muito acentuada, né, nos lucros, você tem uma queda muito grande também no valor das ações, correto? Isso aí é elementar, né? Nunca, pessoal, vejam, nunca se teve, né, uma queda nos lucros. Vejam aí em vermelho, né, é a queda, em branco é o valor das ações. Nunca se teve, pessoal. Vejam que a queda é praticamente vertical, né? Nunca se teve isso. Olhem aí, nem lá na crise de 2000 da dot-com, nem na crise de 2008, a grande crise, né, financeira. Nada próximo a isso. Vejam o quanto caiu, então, ali em 2020 devido a tudo isso. E mesmo assim, né, o valor das ações se valorizou. Então, gente, nada como um gráfico como esse, né? Vejam o histórico aí, não tem como você ter uma queda, né, do lucro se não for acompanhada pela queda das ações. E a direita a mesma coisa, S&P 500 vezes o lucro, mas, né, esse da direita dá para ter uma ideia melhor exatamente da boca do jacaré, né? Vejam aí que a maior boca foi realmente, né, antes dessa que estamos vivendo agora, foi ali nos anos 2000, exatamente pela quebra aí das empresas, né, .com, e olha aí, abriu a boca, não teve jeito, né, teve que voltar. A boquinha do jacaré, gente, quando abre ela sempre tem que fechar de novo, né, esse é o princípio. Abriu absurdamente, teve que voltar. Voltar como? O lucro das empresas começa a subir, mas a queda no valor das ações, né, já, óbvio, havia ocorrido. Então, vejam que formou ali, né, um topo absurdo e uma queda também homérica, né? Então, gente, imaginem, né? Imaginem o quando, né? De novo, essa boquinha tem que fechar. Então, quando que o valor da ação vai novamente chegar próximo ao lucro das empresas, pessoal, né? De novo, o lucro foi altamente impactado. Não há ainda clara, né, uma volta ao que, né, era antes dessa crise horrorosa, ou antes até de 2019, né? A gente começou o canal falando que, né, em 2018 as coisas já estavam estranhas, 2019 já caiu muito, e aí veio esse golpe final, né? Então, gente, por isso, né, novamente aí, concluindo o vídeo, por isso que não tem como, gente, não tem como essa boquinha fechar, né, sem você arrasar a economia, porque quando, né, o valor aí das ações é realmente impactado com a crise, você tem um desemprego maior ainda do que já está aí. Então não tem como, gente, não tem como sair dessa boquinha desse jacaré sem você fazer algo muito diferente do que foi feito na história humana. E por isso que se falam tanto nesse reset, a gente vai ouvir cada vez mais. Estamos em junho, né? Está marcado aí uma grande discussão lá em Davos em 2021. Então temos 6 meses ainda de sangria, né? De empregos sendo perdidos e dessa doença maldita aí causando mais impactos. Maravilha, pessoal! Complicado, gente, complicado. Então vamos ter foco nisso daí. Mais uma vez, né? Vamos evitar dívidas a todo custo, pois quem tiver dívidas vai estar mais lascado ainda, né? Vamos ter aí os nossos ativos, né, em locais aí antifrágeis que aguentam, né, as porradas aí do mercado. Entrem na nossa comunidade, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!